Hoje vou compartilhar com vocês um relato sobrenatural que recebi no e-mail. Vamos lá! Me chamo Danilo, vou te contar meu relato sombrio, que envolve meu pai. Eu nunca vou esquecer a sensação de calafrio que senti quando acordei do sonho. Foi tudo tão real, que levei alguns minutos para me dar conta de que era apenas um sonho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que era mais do que isso. No meu sonho, eu estava no ponto do acidente, na beira da estrada, olhando para uma mancha de sangue que ainda estava lá. E então, meu pai apareceu, seguia em minha direção. Ele parecia tão real, tão presente, mas algo era diferente. Seu rosto estava molhado pelas lágrimas e ele chorava desesperadamente, como se fosse o fim do mundo. Eu tentei falar com ele, perguntar o que estava sentindo, mas ele não conseguiu me responder. Em vez disso, ele apenas iniciou para o chão, onde seu corpo havia caído. Eu senti um nó se formando em minha garganta quando percebi que ele estava tentando me dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Eu acordei suando frio e sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu precisava ir ao local do acidente e ver com meus próprios olhos. Então, no dia seguinte, eu fui até lá. Eu estava tremendo de medo, mas precisava ver. Quando cheguei lá, o lugar estava vazio e silencioso. Mas eu sabia que era ali, no chão da estrada, onde meu pai havia perdido a vida. Eu me ajoelhei e comecei a chorar, sentindo a dor da perda se marcada por todo o meu corpo. Mas, de repente, eu ouvi uma voz. Era a voz do meu pai, clara e forte, como se estivesse ao meu lado. Não chore, meu filho, ele disse. Eu estou bem agora. Eu sempre estarei com você. Eu não sei como explicar, mas eu senti como se ele estivesse realmente ali comigo, me confortando e me dando forças. Eu sabia que meu pai nunca mais voltaria, mas a presença dele estava comigo, me ajudando a superar a dor e a seguir em frente. E, naquele momento, eu soube que tudo ficaria bem. Fiquei ali por um tempo, sentindo a presença do meu pai ao meu redor. Eu sabia que ele não estava fisicamente presente, mas parecia que seu espírito estava ali comigo, me consolando e me ajudando a superar a dor da perda. Enquanto eu estava ali, percebi que algo havia mudado dentro de mim. Eu não estava mais preso ao passado, não estava mais me lamentando pela morte do meu pai. Eu sabia que ele estava em um lugar melhor e que eu precisava seguir em frente. Eu me levantei e comecei a caminhar pela estrada, sentindo o vento em meu rosto e os raios de sol aquecendo minha pele. Eu sabia que a vida não seria fácil sem o meu pai, mas eu também sabia que ele sempre estaria comigo, me guiando e me protegendo em todos os momentos. E assim, eu segui em frente, sabendo que a dor da perda nunca iria embora completamente, mas que eu tinha forças para lidar com ela e seguir adiante. Eu nunca esqueço o sonho que tive, nem a sensação de paz e conforto que sinto ao lado do meu pai. Ele sempre estará comigo, em minha mente e em meu coração. No entanto, conforme os dias que passaram, eu comecei a notar coisas estranhas ao meu redor. Sons inexplicáveis durante a noite, objetos que se movem sozinhos, e uma sensação constante de que eu estava sendo observado. Eu tentei ignorar esses sentimentos, mas eles começaram cada vez mais intensos, e eu comecei a sentir como se algo estivesse tentando me dizer alguma coisa. Foi quando eu comecei a ter sonhos novamente. Sonhos com meu pai, mas desta vez, ele estava diferente. Ele parecia mais sombrio, e a dor que ele sentia no acidente tinha sido substituído por uma raiva intensa. Nesses sonhos, ele começou a me mostrar coisas que eu nunca tinha visto antes. Cenas estranhas e perturbadoras,
como se estivesse tentando me dizer alguma coisa, mas não consegui encontrar as palavras certas. Eu não sabia o que fazer, e comecei a me sentir cada vez mais isolado e desesperado. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa para descobrir a verdade, mas não sabia por onde começar. Foi então que eu decidi voltar ao local do acidente. Talvez houvesse alguma pista, algum sinal de que eu pudesse seguir para descobrir o que meu pai estava tentando me dizer. Quando cheguei lá, tudo parecia diferente. O ar parecia mais pesado, e havia uma sensação de medo no ar. Eu caminhei em direção ao ponto do acidente, e foi quando eu vi algo que fez tremer até o meu estômago. No chão, onde o corpo do meu pai havia caído, havia uma mensagem escrita em sangue: "Eu nunca fui um acidente." Eu senti um arrepio subir pela minha espinha, e sabia que algo terrível estava passando. O que meu pai estava tentando me dizer? Quem teria escrito aquilo? Eu não sabia, mas uma coisa era certa: eu tinha que descobrir a verdade, não importava o que fosse. Decidido a desvendar o mistério, comecei a investigar o fundo que havia tentado naquele fatídico dia em que meu pai morreu. Procurei por testemunhas, investiguei a polícia local, e mesmo contratei um detetive particular. Foi então que começo a descobrir coisas que eu nunca imaginei que existissem. Havia uma conspiração envolvendo a polícia local e alguns políticos influentes da região. Eles haviam falsificado o laudo da investigação e encoberto a verdadeira causa da morte do meu pai. Meu pai havia descoberto algo sobre os negócios sujos que estavam sendo feitos naquela cidade e tentou expor a verdade. Mas infelizmente, ele foi silenciado para sempre. Eu não poderia deixar isso passar impune. Eu precisava fazer algo para honrar a memória do meu pai e expor a verdade para todos. Com a ajuda de alguns amigos, eu iniciei uma campanha nas redes sociais para conscientizar as pessoas sobre o que estava acontecendo naquela cidade. Consegui chamar a atenção da mídia e o caso do meu pai foi reaberto. Graças à nossa luta, os réus foram finalmente levados à justiça e meu pai pôde ter a justiça que merecia. Mas ainda assim, eu nunca consegui esquecer aquele sentimento sombrio e misterioso que sempre me perseguiu desde o sonho com meu pai. Eu sabia que havia mais coisas escondidas nas sombras, mais segredos que precisavam ser desvendados. E assim, eu continuo minha jornada, sempre atento ao que está ao meu redor, buscando desvendar os mistérios que a vida insiste em esconder de nós. Pois uma coisa eu aprendi com a morte do meu pai: a verdade sempre pode ser encontrada, desde que você esteja disposto a olhar para além das aparências e seguir seu instinto sobrenatural. Se você é fã de histórias sinistras de terror e quer acompanhar de perto tudo o que acontece no universo sobrenatural, então este é o canal certo para você. Aqui, eu vou compartilhar as histórias mais arrepiantes, os mitos mais antigos e as lendas urbanas mais assustadoras que você já viu. Compartilhe sua opinião sobre o relato de hoje nos comentários abaixo. Deixe seu like e inscreva-se, para nosso canal crescer ainda mais nesse mundo sobrenatural. Eu fico por aqui.